Sou Aparecida Monteiro, médica, ginecologista e obstetra, e esse vídeo aqui é pra gente falar sobre menopausa. Eu iniciei o assunto num post anterior, falando o que era menopausa, e vou continuar com posts e vídeos pra gente conversar sobre esse assunto que a gente lida todos os dias no consultório de ginecologia e que a gente vê que tem um impacto grande na vida das mulheres. Então eu acho super pertinente esse assunto, super importante o debate, as discussões sobre o tema, que é meu papel também elucidar essas dúvidas que acontecem em relação ao final da vida reprodutiva da mulher. A menopausa é isso, né? É o final da vida reprodutiva da mulher, é a última menstruação, é um evento natural, normal e fisiológico. Previsível, não há como a gente fugir dele, porque está dentro da normalidade da natureza humana. E muitas mulheres, elas avaliam isso sim como um evento natural e ok, outras não. Começam numa ansiedade muito grande de quando vai acontecer a menopausa na sua vida e parecem viver às vezes esperando esse momento acontecer e demonstram um certo medo, um certo receio, uma certa, às vezes até preconceito em relação a essa fase que é natural. Então, antes de falar de saúde, no ponto de vista fisiológico, é importante a gente ver essa questão emocional. Como é que ela entende a menopausa? Porque não adianta talvez eu falar de sinais e sintomas se na cabeça da pessoa tá passando medo, tá passando sinônimo de envelhecimento, tá passando sinônimo de incapacidade. Então é preciso que cada um se questione, cada uma que for ver que for assistir esse vídeo, que possa se questionar qual é a visão, como eu interpreto essa fase na minha vida, que eu já estou vivendo ou que eu vou viver. O que eu vou entender? O que eu posso depreender dessa fase da menopausa? O que eu ouvi durante a minha vida sobre menopausa? Então, o que eu tenho hoje, o que eu trago de angústia é minha angústia ou é o reflexo de comentários que eu ouvi a minha vida inteira? Então é bom, porque também é um evento único, acontece para cada um, acontece de uma maneira diferente. Assim como a primeira menstruação, para cada menina é um momento diferente. A menopausa também é assim. Então é extremamente necessário que eu converse sobre isso antes de entrar nos sinais e sintomas propriamente dito. Toda fase de transição, então como eu falei da menina, toda fase de mudança, de transição, ela às vezes traz um conflito, traz dores, traz medos, traz problemas, às vezes, desafios a serem enfrentados. E vai depender muito de como cada um vai encarar esses desafios, essas mudanças, como bem-vindos ou não. Então, é um momento de pensar, de raciocinar, de mais uma vez a natureza ir transformando o nosso corpo. Então, é mais um momento da gente olhar para o corpo, olhar para a nossa vida, olhar para os nossos hábitos alimentares, as nossas companhias, os nossos desejos, os nossos sonhos e enquadrar tudo isso da melhor maneira possível, da forma mais natural possível, para que esse processo transcorra com tranquilidade, apesar se vai ter ou não sinais e sintomas que sejam às vezes desagradáveis, tá? Então, lembrando aí que não somos uma menopausa. A menina não é uma menstruação, uma primeira menstruação. Adolescente não é a sua primeira relação, né? Nós somos um todo. E se a gente deixa envelhecer por conta disso, a gente está deixando de ser um todo e está sendo um pedaço da gente. Então, eu chamo aí, é um convite a esse momento
para pensar o que a menopausa pode significar para mim. O que todas as minhas menstruações significaram para mim. O que meu ciclo de vida reprodutivo significou para mim. E daqui a pouco, ou neste momento, o que a fase menopausa significa na minha vida? Que impacto emocional eu estou deixando que isso tenha e por quê? Tá? Bom, então a menopausa é a última menstruação, o último sangramento, e aí a pessoa passa 12 meses sem menstruar. E aí a gente pode chamar, então, que ela teve a última menstruação. Então, após um período de 12 meses sem qualquer tipo de sangramento. No Brasil, costuma acontecer numa média de uma faixa etária entre 50 a 52 anos, né, aos 51 anos. Ela pode acontecer entre 45 e 55 anos, e é tida como normal. Antes dos 45 anos, a gente considera que é uma menopausa cedo. E após os 55 anos, uma menopausa tardia. A menopausa que acontece abaixo dos 40 anos é considerada menopausa precoce. Tem a menopausa cirúrgica também, que não acontece de forma espontânea, acontece por conta de alguma cirurgia do útero ou dos ovários da mulher. Nessa fase, até chegar à menopausa, que a mulher passa por modificações sutis, que a gente chama de climatério ou fase pré-menopausa, e isso pode acontecer 5 a 7 anos antes da última menstruação acontecer. Essa fase, então, dita de transição, ela é uma fase onde a mulher pode não ter sintoma nenhum, pode não sentir, né, as alterações biológicas e hormonais acontecendo, mas muitas sentem e referem à situação de ciclos menstruais irregulares. No início, ele começa a ser um pouco mais curto, então um ciclo mais ou menos de 20, 25 dias, às vezes pode acontecer, alternando até com ciclos regulares. Então, essas alternâncias, elas são comuns também. Depois de um tempo, né, ao passar dos anos, esses ciclos começam a ser mais longos. Demora muito para vir uma outra menstruação, até que pode passar meses sem menstruar e depois sangra novamente. Esse fluxo menstrual, nessa fase pré-menopausa, né, do climatério, ele pode ser mais intenso, então pode ter mais sangramentos, também é comum da fase. E muitas mulheres acham que a partir, né, de uma determinada faixa etária, 42, 45, que elas não têm mais risco de engravidar. Então, assim, realmente diminui muito a chance de uma gravidez espontânea, principalmente a partir dos 45 anos. Mas não é impossível. A maioria dos ciclos, sim, serão anovulatórios, quer dizer, ela não vai estar ovulando. Mas algum ciclo ou outro pode acontecer de ser ovulatório. Então, é importante que converse com o ginecologista qual é o método contraceptivo que está sendo utilizado naquele momento. Ainda mais que com o passar dos anos, né, tanto diminui a quantidade de folículos, de óvulos, quanto a sua qualidade. Então, a partir de uma certa idade, é mais comum, é mais frequente os riscos, né, as gestações de risco, as alterações cromossômicas. Então, se a mulher não deseja passar por um momento desse, né, por um momento de uma gestação não planejada, é bom que mesmo estando aí nessa fase de irregularidade, que converse com o seu médico para ver qual é o melhor método contraceptivo desse momento. Então, nesse período de transição, então é muito comum a gente ver, sim, as irregularidades menstruais, né, os ciclos curtos, então o fluxo aumentado, depois vai espaçando cada vez mais, então isso é comum. E também algumas mulheres já começam a sentir fogacho, que são aquelas ondas de calor súbito
Não é frequente, não costuma às vezes ter uma regularidade tão grande quanto tão próximo da menopausa, mas às vezes pode acontecer. Isso não é sinal que já está entrando na menopausa, mas faz parte dessa fase de transição. Que muitas vezes, muitas pessoas não têm nenhum sintoma. E às vezes o médico só vai suspeitar quando às vezes pede alguma dosagem e vai detectar que já tem uma alteração, né, já tem um caminho aí indicando uma menopausa mais à frente, tá? O que é importante nesse período? O cigarro, ele antecipa a idade da menopausa. Hábitos de vida saudáveis, né? Evitando, sim, produtos industrializados. Tudo aquilo que envelhece o seu corpo vai estar também envelhecendo os seus ovários. Então, a gente não pode evitar a menopausa, a gente não pode postergar a sua chegada, mas a gente pode evitar também que ela se antecipe com hábitos de vida saudáveis. Esse é o primeiro recado desse vídeo, então é um convite à reflexão do que significa o sangramento menstrual para você, do que você acha que vai estar acontecendo na sua vida, tá? Então você não é uma menopausa, você não é um sangramento, você é uma mulher como um todo. Tem muitos sentimentos aí dentro, que é uma fase ótima para poder parar e raciocinar o que é uma fase de limites de vida reprodutiva, no que eu digo. Então, o que mais você quer pausar na sua vida? É um momento para se pensar nisso. É um momento para rever a sua qualidade de vida, a qualidade do que você lê, do que você vê, das pessoas que você anda. Então, se você gostou do vídeo, compartilha. Prometo a gente continuar nesse assunto que eu gosto tanto. Se você tem alguma dúvida, alguma coisa que você queira que seja aí colocado, um assunto, um assunto que você gostaria que fosse colocado, deixa aí. Tem várias perguntas que já chegaram a mim em relação à terapia hormonal, em relação a sinais e sintomas, a terapias alternativas. Eu vou falar sobre isso tudo nos próximos vídeos e nos próximos posts. Acompanha e eu deixo aí um beijo grande para todo mundo.